Começa agora o nosso DoutorCast, o seu podcast de saúde. Já sabem, né, gente? Bem-estar, descontração e, claro, muita informação. Lembrando, realização, ponto de saúde, Ampliamed e Falo Mesmo Comunicação. E, claro, nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda. E falando em Unimed Volta Redonda, bora lá para mais um bate-papo com alguém que está na Unimed Volta Redonda já há alguns anos. Eu recebo aqui com o maior prazer doutora Isis Lassarotti, médica, especialista em clínica médica e endoscopista. Falei certo, doutora? Falou, tá certinho. Endoscopista, parece um trava-língua, né? As especialidades médicas têm alguns trava-línguas, Tem, né? sim. Tem piores do que a endoscopia. Tem piores? Vamos tentar lembrar aí, olha. De Otorrinolaringologista. Otorrino, esse é o clássico, é verdade. O bom desse podcast que eu tô treinando os trava-línguas, a dicção. Doutora, obrigada, viu, pela participação aqui no nosso DoutorCast. Imagina, é um prazer. Muito bom conversar um pouquinho mais sobre saúde, esse assunto que a gente vem através do DoutorCast realmente querendo fomentar, levando a reflexão das pessoas, porque eu acho que saúde a gente precisa sempre falar e falar com credibilidade, falar com responsabilidade, mas a gente gosta também aqui do nosso diferencial, né, gente? Também com descontração, com leveza, que eu acho que é esse o foco de um podcast, que é bem conversado. Então todo mundo quando chega aqui fala assim, ai, Aline, e aí? Eu falei, gente, é bate-papo. Vamos conversar. Doutora, vou falar seu histórico. Aí, se faltar alguma coisa, você me corrija. Tá bom. Vamos lá, olha. Gerente médica do Hospital Unimed, Volta Redonda. Por isso que eu falei que ela está inserida lá na Unimed mesmo. E do Serviço de Atendimento Domiciliar. Com graduação em Medicina pela Universidade Fluminense. Concluída em 1993. Então, médica, e me ajuda que eu sou ruim de conta, doutora. Eu sou médica há quantos anos, então? E sabe que nem eu tô fazendo mais essa conta, mas assim, a gente vai fazer 28 anos, né? Já. Olha só, gente, há muitos anos. Eu brinco que jornalista é ruim de conta, né? A gente é bom de humanas. Vocês são da exata. Então, graduação pela Universidade Fluminense, pós-graduação, né? Residência médica em clínica médica. Pelo Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, tá certo? Pela FUGEMS, que fala? Isso. FUGEMS. Pós-graduação em Gestão Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Pós-graduação em Endoscopia Digestiva pela PUC. MBA em Inovação e Saúde pela Faculdade Unimed, que tá em andamento, né? Esse acabou de acabar. Acabou. Opa, mais então, uma etapa. Ó, check aqui, ó, na minha e principalmente na sua listinha. Eu ia falar listinha, mas é listona. Doutora, como que foi, assim, há quanto tempo já está participando como médica da Unimed? Porque eu sei que está agora como gerente médica do hospital, mas como médica, ainda atua como médica pela Unimed? Atuo sim. Eu tô na Unimed há cerca de 12 ou 13 anos, tenho muita certeza. E aí entrei para trabalhar como médica, né? Uma cooperativa de médicos. Participei de um processo seletivo, entrei para atuar na especialidade de clínica médica e hoje eu faço consultório e também atuo no hospital com acompanhamento de pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Eu faço suporte clínico desses pacientes no pós-operatório imediato. O seu consultório, então, é nesse atendimento também? Também. Com foco nesse atendimento. Principalmente. Hoje é o seu foco, então, de trabalho, qual seria? Se a gente perguntasse, doutora Isis, qual que é o foco do seu atendimento? Então, em relação a atendimento, eu posso te falar que 90% está relacionado à cirurgia bariátrica. Se eu falar em carga horária dedicada a tudo que eu faço, a maior parte está dedicada à gestão, à área de gestão. Entendi. Então, se divide aí, mas realmente está mais à frente dessa parte de gestão, que é como gerente médica do Hospital Unimed. Quando que começou? Há quanto tempo você está, né, como gerente médica do Hospital Unimed? Vai fazer 4 anos. Já tem 4 anos. Sim, eu entrei no hospital. Eu entrei na Unimed um pouquinho antes do hospital ser inaugurado. E na época eu fui para passar visita nos pacientes que ficavam internados lá, né? E aí, um tempo depois, eu assumi a coordenação da unidade de internação e agora, nos últimos 4 anos, estou na gerência. Vamos falar só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para a gerência, sobre esse foco de cirurgia bariátrica, porque assim, a gente está falando da sua especialidade, que é a especialidade em clínica médica.
De forma muito leiga, e aí eu perguntei aqui nos bastidores pra ela, né? Porque eu sou aquela paciente de fora, né? Aquela realmente alguém de fora que entende zero, zero não, porque agora eu já tô entendendo muito de saúde, muito de várias por causa do Dr. Cast. Mas qual que é a diferença de clínica médica e clínica geral, de uma forma ampla? Como que a gente poderia especificar? Eu posso usar esse termo como sinônimos, não tem nenhum problema. O que se faz um pouco de confusão é que às vezes as pessoas falam assim, ele é clínico geral, quer dizer que ele não tem uma especialidade. E não é isso, né? A gente faz a faculdade, termina a faculdade, tem que fazer mais 2 anos de residência para se especializar na área de clínica médica. Pelo amor de Deus, né, gente? Que não é especialista é difícil. Depois de tantos anos estudando, então sim, existe essa especialidade, né? Existe, é uma especialidade. E aí a diferença, então, qual seria? Não tem. Não tem diferença, é porque, de um modo geral, assim que o médico se forma, que ele ainda não fez a residência ou uma pós-graduação, ele normalmente é considerado um clínico geral. Né? Mas ele não tem a titulação. Entendi. Então, assim, na São linguagem termos similares. São similares e acaba que se você não atentar à titulação, à formação das pessoas, que hoje é muito fácil, né? As pessoas entram no site do próprio CREMERGE, que é o nosso conselho, e lá elas conseguem ver toda a titulação que o médico que ela está consultando possui. Entendi. Né? Então, assim, o nosso conselho ele permite que a gente exerça qualquer especialidade. Se eu resolver fazer cardiologia, eu posso fazer cardiologia, porque eu tenho uma formação generalista, a história do clínico geral, mas eu não sou especialista em cardiologia, né? Então, quando você quer um especialista, é interessante que você consulte para saber se esse médico tem realmente a formação para ter o direito a usar o título de cardiologia ou de clínica geral, por exemplo. Mas você também é médica endoscopista, né? E como é que foi essa escolha? Há quanto tempo atua ainda como médica endoscopista? Não, tem 1 ano que eu parei de atuar na endoscopia. Lá atrás, quando eu acabei a residência, eu sou do Rio, né? Nasci no Rio. Isso que eu ia te perguntar. Então, é do Rio. Não Isso. é Volta Redondência já há quanto tempo? Volta Redondência entre aspas. Eu já sou Volta Redondência. Mas, enfim, eu nasci no Rio, me formei na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Já está aqui há muitos anos, então? Cheguei aqui em 1994, né? Para fazer a residência de clínica médica. Tá. E aí conheci o meu marido aqui, também era residente, e aí a gente começou a nossa trajetória profissional. Ele queria cardiologia, e aí eu pensei como uma segunda especialidade, ele fez clínica médica, assim como eu. E a segunda especialidade dele é cardiologia, e eu queria fazer a minha na área de endoscopia. Tivemos que voltar para o Rio para fazer lá nossa segunda especialidade. E ele é de Valença e eu do Rio. E agora? Para onde que a gente vai? Casa separa, né? Então, casa, volta para Volta Redonda. Fica no meio do caminho. No meio do caminho, a gente construiu a nossa vida profissional. E eu, assim, sou muito grata a essa cidade, porque ela me deu todas as oportunidades, né? Eu hoje, por isso, me sinto Volta Redondense. Eu acho que eu tenho reconhecimento dos meus colegas de trabalho, eu tenho uma clientela já de longa data, né? Então, assim, sou Volta Redondense. Com certeza, até igual eu também. Eu tô aqui há tantos anos, eu sou de Curitiba, eu sempre falo, mas eu já tô aqui há tantos anos que a gente é Volta Redondense de coração. Isso. E justamente por essas oportunidades, né? Então, na verdade, conheceu o marido na faculdade? Não, na residência. Na residência. Tá, e ele pra cardiologia, e você sempre querendo fazer endoscopia? Não, eu queria fazer gastroenterologia. Entendi. Eu cheguei a fazer uma tentativa, fui para a Universidade Federal de Juiz de Fora, fiquei lá um período, mas eu não me adaptei à cidade. Eu não me senti acolhida, né? Olha aí, enfim. Volta Redonda, essa Viu? É pra você, hein, Volta Redonda? Voltei pra cá. E aí, fez então E aí, fiz a pós de endoscopia. E atuou, então, por muitos anos, até ano passado, Sim. então, até 1 ano atrás. Sim, desde 1997. Agora, quando a gente fala desse foco do seu trabalho, né, intenso aí com cirurgias bariátricas, vamos entrar um pouquinho nessa área. Aumentou muito? O que você percebe? O que podemos dizer sobre as cirurgias bariátricas? A segurança dessa cirurgia? Como que a doutora percebe esse campo? Eu trabalho com esse grupo, né, de cirurgia bariátrica já tem aproximadamente 6 anos, né? E assim, o movimento ele é muito grande.
o número de cirurgias que são realizadas assim no Hospital da Unimed por ano, em torno de 600 cirurgias ano, né? Só aqui, no hospital, Só no Hospital da Unimed. Só no Hospital da Unimed. Só no Hospital da Unimed. E, assim, eu acho que é interessante porque ela é meio assim, adorada por uns e odiada por outros, né? Existe uma visão de que isso é um modismo, que é absurdo, estão operando pessoas desnecessariamente. E lá atrás a indicação para cirurgia bariátrica era para os obesos mórbidos. Hoje já não é assim. Então tem um grau de obesidade que, a partir daquele grau, há indicação, mesmo que não seja um super obeso, porque a pessoa já tem riscos à sua saúde. Tem gordura no fígado, é hipertenso, é diabético, enfim. E a gente sabe que a cirurgia vai melhorar isso. O resultado é sempre muito bom. A cirurgia é segura. A equipe da Unimed é muito boa, é muito treinada já. Eles são, assim, precursores na região, né? Então, vêm pessoas do país inteiro. Já tivemos pacientes até de fora do país que vieram aqui para operar com essa equipe. Os resultados são ótimos. Qual que é o problema que eu vejo? É a falta de disciplina, às vezes, do paciente, a dificuldade para manter o programa no pós-operatório. Nada é fácil na vida. Então, a cirurgia, ela garante a você o emagrecimento, mas a manutenção do peso perdido é responsabilidade do paciente, depende da adesão, aquele plano de mudança de estilo de vida que foi proposto. E a maioria das vezes a pessoa ou não está disposta, ou realmente tem um estilo de vida que não permite isso. E ela acaba tendo reganho de peso. E acontece mesmo isso, né? Muito. É uma porcentagem alta, então. Cerca de 70% dos pacientes ganham peso de volta. 70%? É muita muito coisa. alto. Na verdade, é um trabalho, então, que já vem sendo feito, mas não pode parar realmente de conscientização, de compreensão. Por isso que a parte psicológica é tão importante, né? São vários médicos, várias especialidades envolvidas e a parte, né, e a parte emocional, ela conta muito, né? Porque com certeza é ela que às vezes dá uma desandada nesse aspecto. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença genética, né? Assim, quando a gente opera o estômago, a doença genética continua ali, a obesidade continua. E aí você apontou assim para a cabeça, né? Porque realmente a gente opera o estômago, não opera a cabeça. O que a gente escuta, né? Muita gente fala isso até, né? E a genética continua ali. Você vai ter tendência sempre a engordar. Então as pessoas começam a falar assim: ah, doutor, agora eu tô bem. Eu como de tudo já. Só que tudo pouquinho, assim, você vai engordar. Você não pode comer de tudo. Você não é uma pessoa como as outras. Você tem obesidade. É uma doença que precisa de tratamento para o resto da vida. Você vai poder comer tudo? Vai, mas com controle. Achar que todo dia você pode comer feijão, arroz, bife, batata frita, ou mesmo um pouquinho. Mesmo um pouquinho. Tá. Vai engordar de novo. É verdade. Porque isso interfere no metabolismo e aos poucos vai ganhando peso. Assim, nem todo mundo volta ao peso anterior, né? Ao peso que foi no momento da indicação da cirurgia. Mas engorda. Esse negócio de, eu posso comer de tudo só um pouquinho, é um clássico também, né? Sim. É que a gente escuta, né? Imagino como médicos, o quanto que vocês não escutam e tem que reforçar isso para o paciente. Muito desafiador, realmente, essa área. E o seu trabalho com essa equipe multidisciplinar, você trabalha com quais áreas, assim, diretamente? Quais são as áreas que hoje, na sua função, na sua atuação, você lida de forma bem direta? Nesse grupo são 4 cirurgiões, 2 clínicos, um endocrinologista, uma psicóloga, uma nutricionista. Esse é o grupo que a gente tem maior atuação em conjunto. Mas, além desses, a gente tem na Unimed um programa de apoio para esses pacientes, com a academia à disposição, profissional de educação física. É muito amplo, né? É amplo. É muito amplo. E a gente sabe, assim, que nem todos os pacientes têm acesso ao pacote completo, digamos assim, né? Ao programa de emagrecimento, ao programa da cirurgia bariátrica. Quando a cirurgia bariátrica, ela vem como um único produto, você vai operar. Acabou. A chance de depois ganhar peso é muito maior do que aquele que realmente
foi exposto a um programa. Teve todas as palestras antes da cirurgia para entender isso. Esse suporte, né? E depois da cirurgia também teve todo esse apoio. Então, isso dá muita diferença. E quando a gente fala na Unimed, a Unimed oferece todo esse suporte, Sim, né? tem um Com programa todos, completo. com esse programa, é o pacotão completo mesmo. É uma linha de cuidado do paciente com obesidade. Como é que é o mercado de trabalho na sua especialidade? Assim, hoje na região ou de um modo geral, como que é? Se você for pensar assim, quais são as oportunidades de trabalho, né, para um clínico? Em que ele pode atuar? Ele pode fazer consultório, ele pode fazer plantões, ele pode atuar com pacientes internados, fazendo acompanhamento de pacientes internados. Hoje a gente tem bastante clínico, mas lembra que a gente começou lá falando sobre a diferença, né? Que é o clínico que tem a formação, a especialização em clínica médica. Então, quando a gente começa a exigir essa formação, às vezes fica um pouquinho mais difícil, né? Então, isso é uma coisa que é importante, como a gente falou lá atrás, procurar sempre ter referência do médico que você procura, né, para saber se ele tem a formação adequada para aquela especialidade. Né? Então, trabalhando como clínico, tem um monte de gente. Trabalhando, agora, que é clínico com formação em clínica médica, que é de fato o especialista da área, não são tantos assim. Então, acaba que, tendo essa formação, você tem facilidade de entrar no mercado de trabalho. Você tem mais oportunidade, né? Realmente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as histórias dentro da sua área. Você disse aí de várias áreas de atuação. Hoje você passava, né? Não sei se você falou que passava visita, ainda faz esse tipo de acompanhamento com cirurgias bariátricas. Hoje só com as cirurgias bariátricas. Que é mais o front do seu trabalho, o foco do seu trabalho. Agora, quais histórias, ou qual alguma história, assim, sem dar nome, claro, que te impactou ao longo desses anos como médica? Eu sei que são alguns anos e lidando com tantos casos, o médico ele lida com gente, né, com paciente, com histórias, e eu sei que histórias conectam. O que você pode relembrar e contar pra gente aí que poderia ter marcado a sua vida profissionalmente, pessoalmente? Sempre tem casos, né, que marcam a gente, realmente. Eu tenho 2 casos bem do início da minha carreira, quando eu era plantonista do hospital público aqui da região, e acabou que também no plantão eu passei a ser médica da enfermaria, né, e assumi 2 casos muito difíceis, e era uma época de muito poucos recursos ainda aqui na região. Qualquer caso um pouquinho mais complicado tinha que transferir. Mas assim, dei conta do recado, os pacientes ficaram muito bem, e até hoje eles têm algum contato comigo. Tem um que mora no Rio, é meu coleguinha de Facebook, ele e a esposa mandam mensagem. Antigamente, todo ano, durante muitos anos, no meu aniversário, eles faziam questão de sair do Rio, vir a Volta Redonda para me parabenizar pessoalmente, né? Que legal, por gratidão, né? Isso. E tem um outro também, que foi mais ou menos na mesma época, que é meu paciente ainda até hoje. Eu não trabalho mais no serviço público e ele foi para o consultório para consultar comigo no consultório. Agora, assim, tem um que eu acho que é um pouco mais emotivo, que aconteceu na Unimed mesmo, né? E na época que eu passava a visita lá, eu atendi uma senhora que vinha doente já, assim, há uns 2 meses, mas com uma dificuldade no diagnóstico. Aí ela internou e em poucos dias o diagnóstico estava fechado, né? Graças a Deus a gente tem vários recursos, consegue realizar os exames. Enfim, ela tinha uma doença maligna, muito adiantada, né? Com pouquíssima chance de sobrevivência. E assim, num contato tão rápido com aquela família, em poucos dias eu já tive que dar essa notícia para eles, né? Mas assim, eles já estavam tão cansados dessa busca que eles ficaram extremamente gratos, né? Por ter um diagnóstico. E aí essa paciente faleceu. Deu tosse, gente. Não, pode pausar. A gente pausa. Eu tô meio aqui, ó. Ok. É ruim demais. Respira às vezes errado. Também não é Covid porque eu fiz teste. Não, porque tudo a gente tem que
Tudo a gente tem que falar, né? Espirrou é Covid, né? Aham. Eu tô com o nariz assim, ó. Quando quiser a gente retoma. Pode ir? Pode. Não. Volta um pouquinho ou vai de onde estava? Fala, não, aí essa paciente E essa paciente, pode. pode ser. Então, essa paciente, ela morreu, né? Ela faleceu. E o esposo dela, alguns dias depois, ele me procurou no hospital. E aí, assim, aquela coisa da morte muito rápida, né? Assim, puxa, o que será que ele quer comigo? Eu recebi ele e aí ele falou assim, olha, doutora, eu vim falar para a senhora que o que a senhora fez pela minha família naquele momento, assim, não tem preço. Minha filha está grávida e se for menina, vai se chamar Isis. E aí, alguns meses depois, ele voltou. Doutora, vai ser menino, mas agora a minha nora está grávida. E se for menina, vai se chamar Isis. E algum tempo depois ele voltou. Doutora, é menina, é a Isis. Olha aqui a Isis. Gente, que demais! Então, assim, foi muito emocionante. Que demais! Porque assim, eu imagino quando você fala assim, né? Esse senhor vem me procurar depois dessa morte repentina. Dá um medo, dá um receio poxa, será que ele vai me confrontar? Porque Será é que ele acha difícil. que houve alguma falha, né? Ele está inseguro com esse diagnóstico, né? Quer dizer, sei lá, 2 meses de busca do diagnóstico. De repente, em poucos dias tem um diagnóstico. Assim, será que esse diagnóstico está correto? Poderia ser, né? Ele poderia estar com alguma dúvida, mas também não tem problema. Acho que isso faz parte do ser humano, a gente senta e esclarece tudo que precisar, né? Mas bom mesmo é quando Bom mesmo é quando ele fala que vai me homenagear, poxa vida. Que demais! Então temos aí há pouco tempo a pequena Isis. Tem. Que bênção, que legal, doutora, que história, realmente, são histórias. Agora, quando a gente fala dessa relação do médico, né, médico-paciente, sobre histórias que vocês vivem, é muito importante também esse primeiro contato, esses primeiros contatos, a gente viu esse diferencial agora. Qual que é realmente o diferencial para ser mais assertivo? Por que você acha que teve tanto impacto, não só nesse caso, mas de uma forma geral, assim, uma dica de tantos anos aí na medicina, o que você falaria até para os jovens médicos também, né? Eu acho que a gente não pode perder nunca a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Tem uma brincadeirinha, né, que às vezes a gente vê no Facebook que fala assim: o paciente é o bem de alguém. Ele não é só um paciente, ele é o bem de alguém. E às vezes as pessoas, por conta de toda uma trajetória de endeusamento da profissão e tal, né? Tem pessoas hoje que enxergam o médico como um técnico, simplesmente. Como se ele tivesse só aquela formação de especialista. E não é, é uma pessoa que está ali, né? É uma pessoa que tem todas as suas experiências, né? Tem uma história de vida, uma história familiar, já passou também por suas perdas, né? Então, eu acho que o médico ele tem que ser humano a ponto de permitir que as pessoas enxerguem isso nele, sabe? Porque que eu tenho as minhas dores e você tem as suas, todo mundo sabe. Mas às vezes a gente cria uma barreira de que aqui eu sou a médica e você é a paciente, né? Não, nós somos pessoas. Você tem as suas perdas e eu tenho as minhas. Você tem as suas experiências, eu tenho as minhas e a gente vai ter que enfrentar esse problema juntos. Vamos discutir, vamos fazer um diagnóstico. O diagnóstico é ruim, mas agora a gente já tem um diagnóstico. É melhor lutar contra um inimigo conhecido do que contra um inimigo desconhecido. E assim, sempre pensando nisso, na dor que o outro está sentindo e tentando se colocar no lugar dele. O paciente consegue perceber isso. Verdade. Tem esse diferencial. E aí você é assertivo. Agora, quando a gente fala disso, desse relacionamento humano que é tão delicado, mas é tão assim, é um presente em muitos momentos para ambos os lados, quando a gente se coloca entendendo que são dois seres humanos e colocamos pontes, né, em vez de muros, como a doutora bem frisou. Como que foi agora para a gente falar um pouquinho rapidamente sobre a pandemia? Como que foi o seu trabalho na pandemia, as suas vivências e experiências, o que a doutora pode frisar e pontuar para a gente sobre esse momento tão difícil, né? Principalmente para vocês médicos. Foi um momento muito doloroso para todo mundo, né? Porque a gente estava diante, como eu falei, quando a gente conhece
vamos lutar juntos. Mas era o desconhecido, era o medo de tudo. Uma doença nova que ninguém sabia. E como tratar, como se comportar. Nós tínhamos que seguir orientações das autoridades sanitárias, como até hoje temos que seguir, né? E eles também estavam conhecendo a doença, então aquele momento de isolamento absoluto foi muito difícil, né, das pessoas adoecerem, irem para o hospital e não ter oportunidade de se despedir de um familiar, né? Os profissionais de saúde tendo que ter contato com as pessoas, e essa é a nossa vocação. Nós fizemos um juramento para isso, mas pessoas também, né? Também muitos com medo, preocupados, às vezes não com a sua própria saúde, mas com medo de transmitir a doença para um filho, para um pai idoso. Tudo isso foi muito difícil. Mas assim, tem que valer mais o que foi o nosso preparo, né? Nosso preparo na profissão foi estudar e vencer esse tipo de situação. Então, acho que a equipe ela se mobilizou muito bem. Nós montamos um centro respiratório em 48 horas para conseguir atender separadamente os pacientes com sintomas respiratórios. A nossa equipe médica ela estudou muito, estava sempre muito atualizada em tudo que era publicado, em todas as diretrizes, né? E eu acho que isso foi fazendo a diferença. Pegamos um início muito difícil, porque ninguém sabia nada mesmo, né? Foi um momento de maior mortalidade, aquele momento do fica em casa, né? E assim, hoje a gente já vê a doença de outra forma. Ela continua tendo sintomas graves, né? Mas a gente sabe que as cepas vão mudando e o comportamento da doença também muda, mas hoje a gente sabe muito melhor lidar com ela do que no início, né? Então, assim, se Deus quiser, a gente caminha para um momento em que isso deixe de ser uma pandemia e se torne uma doença endêmica, né? Aquela doença com sazonalidade, como a gente tem para gripe comum, por exemplo, H1N1, né? Então, acho que vai ser assim. Tomara, assim, esperamos. Agora, como você fala, né, desse centro médico que foi montado, esse centro em 48 horas, você viveu todo essas ações rápidas, de forma muito intensa também, por conta de estar como gerente médica do Hospital Unimed. Como é que foi? E também como do serviço de atendimento domiciliar, como é que foi isso dentro do seu setor, assim, esse momento? A ideia era essa mesmo, assim, na verdade, na primeira semana da pandemia, eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, né? E aí eu cheguei aqui e a equipe já estava toda mobilizada, todo mundo teve muita iniciativa, o nosso diretor técnico, que é o Dr. Vitório, estava à frente e eles montaram esse atendimento e logo eu cheguei, o centro já estava montado, mas ainda não tinha começado a funcionar, porque foi justamente nessa transição aí das 48 horas, eu cheguei já na inauguração do centro respiratório. E aí agora vamos médicos, vamos sentar e a gente tem que desenhar o nosso protocolo. Porque aquele início era muito difícil, né? Usa uma medicação, não usa medicação. A gente viveu um momento muito tenso de conflito, né? De ciência com política. Enfim, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que unificar também o nosso tratamento. Porque senão nós vamos enlouquecer e os pacientes também. Né? Você vai num dia no pronto-socorro, o médico fala para você tomar X, no dia seguinte você volta, não toma nada disso, né? E, por outro lado, a gente tem que respeitar também a autonomia do médico, porque o nosso conselho, que rege a nossa profissão, ele dá essa autonomia, né? Então, a gente tinha que ter medidas de direcionamento e não medidas de imposição. Então, Rápidas, vamos sentar seguras. rápido. Nós criamos lá um comitê para a Covid. Inicialmente, todo dia era dia de reunião, depois a reunião passou a ser semanal, depois quinzenal, agora é uma vez por mês ou de acordo com a necessidade. Entendi. Porque as políticas vão mudando, né? Você tem que desenhar tudo, desde qual é o remédio que eu vou usar, qual é o fluxo que o paciente vai fazer, como é que ele vai usar a tomografia sem contaminar os outros pacientes, como é que vai ser o esquema de visitação, vai ficar com acompanhante, não vai, como é que
Nossa, É, é é muita muita coisa, coisa. é muito detalhe, detalhes muito importantes, né? Agora, assim, pra gente falar como é que é fazer parte desse time aí, né? De estar junto com esse time. Você falou do Dr. Vitória, a gente já conversou também com ele. Assim, como gerente médica, nesse cargo, com essa equipe tão rápida, tão eficiente, há 4 anos já à frente aí, de um modo geral, não só relacionando com a pandemia, mas como é que é tá juntinho aí, pegando com essa galera firme e com a rédea curta ali, ó. Ela é brava, gente? Será que ela é brava? Olha. Não vou nem falar o meu Ó, apelido, será? A não. gente tem nos bastidores. A sua fama é brava, doutora? Não, eu não sou brava, não. Eu sou uma pessoa, assim, mais incisiva. Gente, ó, mais firme. Firme, Que é. realmente você tá como uma gerente médico, né? Você tá nesse cargo, nesse time que exige isso, Exige um pouco né? disso, com Exige isso. certeza, com certeza. Mas eu acho que a gente tem ali uma função de orientar, apontar, direcionar as regras, mas tem que ter escuta, tem que conversar com o colega, porque quem está lá na frente, né, no front mesmo, às vezes a gente cria um fluxograma lindo, mas apresenta para o colega que está lá na frente assim, olha, desse jeito não vai dar certo, porque tem aqui, olha, um outro colega que Na passa. prática não funciona às vezes, Então, entendi. assim, o mais importante é você conseguir unir as pessoas, agregar. O time é muito bom, graças a Deus, né? Tanto que, assim, eu cheguei aqui e metade do serviço já estava feito, ou mais, né? Então, e todo mundo se mobilizou e dava gosto de ver os médicos se esforçando para estudar, para pesquisar qual foi o último artigo sobre o Covid, para a gente garantir o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? É bom estar, né, numa equipe que você tem segurança, né? Sim, 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 sim. E eu acho que isso é fundamental. Assim, as coisas têm que acontecer na nossa ausência. Cada um tem que ter a sua Sua função função. bem definida para que na ausência tudo aconteça, né? Não pode parar o serviço porque a doutora Isa não está lá, de jeito nenhum. Agora, uma coisa que eu destaco, e de um modo geral eu venho conversando com todos, você frisou ali a importância da escuta, né? A importância de escutar o outro, porque o outro, às vezes, isso é muito lindo aqui, mas não funciona aqui. Então, essa escuta ativa, eu acho que, na verdade, é algo que todo mundo que está à frente da direção, né? Na frente da Unimed, com esse time aí, destaca como que é importante a gente escutar Sempre. o outro para a gente poder direcionar para as coisas fluírem de forma Sim. harmoniosa, né? Seria um diferencial mesmo, né? Com certeza. O que às vezes acontece é que numa cooperativa de médicos, né, nós somos 467 ainda, se eu não me engano, as pessoas às vezes acham que essa escuta tem que ser individual e atendendo aos desejos individuais, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham maturidade e cada vez mais a gente está vivendo um momento muito bom na cooperativa, que é o interesse do médico cooperado pelas coisas da cooperativa. Pelo todo. Pelo todo. Então, ele começa a entender isso melhor. Uhum. Né? Então, Isis, você botou aquele quadro ali, mas eu acho que ele fica melhor ali. Eu vou ouvir e vou analisar, mas eu tenho que fazer essa análise não só pela escuta mas do exatamente. grupo. Ele levantou a bola, mas agora eu tenho que entender qual é o impacto disso para o todo. É desafiador, gente. Quem tá como liderança, seja onde for, tem esses desafios, né? Tem os privilégios, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Ah, sim, sim. E sem contar que às vezes em momentos que você tem necessidade de ser extremamente ágil, não vai dar para consultar 467 Pelo pessoas. amor de Deus. Já pensou se a gente tivesse que fazer uma assembleia, convocar todo mundo para decidir que vai fazer o centro de atendimento respiratório separado, já tinha disseminado Covid para todo mundo. Ainda mais nesse momento, exatamente. Agora, pra gente encerrar, quem que é? Eu sempre gosto dessa pergunta, né? A Natália tá aqui, ela até já sabe. Quem é a Natália? Ó, ela é responsável, ela acompanha todo mundo que vem aqui, ó, ela já tá por dentro aqui com a gente. Quem que é a doutora Isis sem o doutora? A Isis por Isis, ó que bonito, gente. Quem que é? É uma pessoa tranquila? Como é que é? Família? Sou família, gosto de estar com meus amigos, sou uma pessoa assim que faço amizade rápido,
Minha casa, até pouco tempo atrás, era chamada de clubinho. Olha só, gente, vocês verem, então, era assim. Tudo era lá em casa. Festa de aniversário meu, da minha família, dos outros. Vou fazer meu aniversário lá na sua casa, tá? Tá bom, faz seu aniversário. Só te comunicava. Não, você tá em casa, tá disponível? Tem vaga? Deixa eu agendar aí, olha, o espaço. Então, realmente, é uma pessoa sociável que gosta de estar... Gosto, tenho 4 cachorros, um gato. Olha só, é mesmo? 4 cachorros e um gato? 4 cachorros e um gato. Meus finais de semana normalmente são em Penedo, quando eu vou pro meio do mato para recuperar as minhas energias. A gente tem esse privilégio de estar pertinho aqui, né? E o que eu mais gosto, assim, se eu pensar num hobby, é viajar. Viagem. É muito bom. Por isso que ela estava aqui antes nos bastidores, ela falava, acabei de voltar dia se vou, não sei, falando das viagens, né? Viagem para mim é tudo de bom, desde um finalzinho de semana até uma viagem um pouco maior. E qual que é o lugar que a gente pode destacar aí, só pra gente encerrar, que a doutora gosta mesmo de ir, ou gostou? Uma viagem que eu posso destacar. Então, eu gosto muito de viajar pelo interior, de um modo geral, né? Então, assim, quando a gente começa a viajar, a gente quer fazer os roteiros mais tradicionais, né? E eu acho que quando a gente viaja para o interior, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor a cultura das pessoas. Os hábitos, desde aquele, assim, de carregar o pão sem nenhuma embalagem embaixo do braço... né? Mexer no dinheiro e no pão, coisas assim, né? Que pra gente soa tão estranho, a alimentação é diferente. Essas pra mim tem maior interesse. Viagens culturais com o aprendizado né? Assim, museu é legal, eu gosto muito, admirar esculturas, tudo isso é muito lindo, mas eu acho que conhecer a forma de vida das pessoas é mais importante. Aí, ó, mais uma vez a gente destacando aí como que é importante esse relacionamento humano, né? Entender de pessoas, mesmo numa viagem, né? É gostoso mesmo a gente observar a forma que cada um lida, né, com a sua rotina, é tão cultural, é tão diverso, né? E a gente pode aprender tanto, né? Com certeza. Olha, doutora, muito obrigada. Faltou alguma coisa? Acho que a gente falou de tanta coisa. Faltou? Esqueci de falar de alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa? Acho que falamos bastante, né? Falamos, colocamos tudo aqui, olha. E mulher fala, a gente fala, eu converso com os homens aqui, tem homens bons de papo também. Uma mulher, a gente dá uma tricotada, né? A gente... Muito obrigada mais uma vez pela sua disposição, pelo seu tempo, por ceder um pouquinho da sua história pessoal, como médica também, essa história da pequena Isis que me tocou tanto, e acredito também que todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Obrigada mais uma vez, é um prazer para a gente estar recebendo vocês e tantas histórias aqui que nos agregam tanto. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo também, gostei muito da conversa. E assim, como você pediu para eu ressaltar alguma coisa, eu acho que assim, eu não posso deixar de fora a minha base familiar, né? Sempre. Minha família, que inclusive, todos vieram do Rio para ficar comigo em Volta Redonda, né? Então hoje eu não tenho umas parentes no Rio, veio meu pai, vieram meus irmãos, todo mundo veio para cá para ficar comigo. Então isso tem muito valor também. Com certeza. Você vê a força, viu? Ela trouxe todo mundo. Hoje todo mundo é volta-redondense, sim, tá? Sim, aumentando a população. O censo de Volta Redonda mudou. Muito bem, doutora. Obrigada mais uma vez. E esse foi mais um DoutorCast. Lembrando, nossa patrocinadora Unimed, realização ponto de saúde, Ampliamed e Falo Mesmo Comunicação, bem-estar, descontração e muita informação, e como vocês viram, muitas histórias também, porque a gente gosta de contar histórias. Beijo grande, doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. É isso, gente. Tchau.